Olá pessoal, a ideia do conteúdo do vídeo de hoje é falarmos sobre fundos imobiliários, mas eu não quero ser genérico, eu quero ser bem objetivo. Vamos falar sobre um setor específico, o setor de galpões logísticos. O setor logístico é onde os fundos compram imóveis físicos e colocam para alugar para as empresas. E essas empresas usam esses galpões como armazém, estoques e centros de distribuição. É um setor que, diante de toda a crise que estamos passando, está tendo um resultado acima do esperado. E nesse vídeo eu vou demonstrar para você os 3 melhores fundos do setor de logística. E além disso, eu vou demonstrar como fazer uma pesquisa e como entender os relatórios desses fundos. Esse vídeo está imperdível. Primeiramente, é muito importante dizer que esse vídeo não tem o caráter de indicação de compra ou venda de qualquer ativo. Vamos lá. O investidor de longo prazo deve buscar colocar em sua carteira ativos de qualidade, ativos que vão durar por 10, 15, 20 anos, que esses ativos possam, ao longo de todo esse tempo, trazer os rendimentos. E é da mesma forma que tratamos os fundos imobiliários. E por isso estamos falando do setor logístico. O setor logístico, mesmo diante de uma crise, está se mostrando muito resiliente, está aguentando e entregando os seus rendimentos aos seus cotistas. Então, vamos estudar esse setor. Vamos descobrir quais são os melhores fundos que estão atuando especificamente nesse segmento e eu vou demonstrar para vocês como fazer essa pesquisa, como usar ferramentas disponíveis que nós temos na internet, que são de graças, e fazer uma pesquisa e trazer os fundos que atuam nesse setor. Então vamos aqui para a minha tela e eu vou demonstrar aqui um site para pesquisa que é o statusinvest.com.br. Eu vou clicar aqui nessa lupinha e vou aqui em busca avançada. Clico em FIIs, vai abrir uma outra tela onde eu vou fazer uma busca por indicadores. Tá? Então aqui ó, eu tenho a parte de segmentos, então vamos buscar segmento logístico, de setor logístico, que está aqui, ó, imóveis industriais e logístico. Eu vou clicar nele, certo? Eu posso buscar todos os fundos que tem nesse segmento. Ou eu posso melhorar ainda mais os filtros. Eu vou buscar aqui fundos que tenham no mínimo 5% de dividend yield, que vão entregar de rendimentos anuais, e liquidez diária de no mínimo R$1 milhão por dia. Tá? Então essa liquidez diária, o que é isso? É o quanto é negociado em bolsa de valores, um mínimo possível que a gente possa comprar ou vender o nosso fundo, tá? Então essa liquidez é necessária para podermos pelo menos entrar e sair do ativo. E eu clico aqui em buscar, tá? Então vai chegar uma relação aqui para mim desses fundos imobiliários e são os que tem no setor diante dos filtros que eu coloquei. Esses fundos eu coloquei numa planilha de Excel para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, isso é uma primeira busca que eu faço e trazem os fundos. Agora nós precisamos descobrir quais são os melhores fundos dentre esses que vieram na pesquisa. E para isso nós temos que ler o relatório de cada fundo. Então, para você que está montando a sua carteira, você tem que fazer a pesquisa, abrir o fundo e buscar no relatório. Aqui nessa planilha, eu entrei em cada relatório e fui colocando os dados essenciais aqui de cada fundo. Nós analisamos a vacância, os imóveis, os setores, se é multi-inquilino, se é multi-imóveis. Então foram diversas questões que a gente analisa no relatório. E onde eu acho o relatório? No mesmo site Status Invest, se você chegar aqui no final da página, né, a gente abre o site, lá no final da página você vai rolar essa página lá para baixo e lá no final você vai ter aqui essa parte aqui, ó, de relatórios, tá? E nesse de relatórios você vai entrar aqui em relatório anual ou relatório mensal. Esse relatório é onde vai conter todas as informações daquele fundo,
Tudo bem? A partir de agora, eu vou explicar para você o que você deve olhar no relatório de cada fundo imobiliário. Quais são os critérios? Qual é a análise que nós temos que fazer desses relatórios dos fundos imobiliários? Eu peguei um exemplo aqui, eu baixei o relatório do HGLG 11, um fundo de logística. Tá? Então, quando abrimos um relatório, essa é a cara aqui do relatório, ele vem diversas informações. São tantas informações que a gente pode ficar até perdido. Mas temos que nos concentrar basicamente em 5 pontos. Tá? Primeiro deles, temos que ver qual que é a gestora desse fundo. A gestora vai determinar o sucesso ou não desse investimento. É aquela que vai administrar o fundo, vai comprar os imóveis, vai comprar o terreno, construir, vai vender, vai elaborar, vai firmar o contrato com os clientes. Então é aquela que vai fazer acontecer. Então a gente tem que buscar gestoras que são conhecidas no mercado, que têm histórico comprovado de resultados. Além de um fundo, ela administra outros, então ela tem histórico comprovado de resultado. Então busque gestoras conhecidas. O segundo ponto, vamos buscar sempre fundos que são multi-imóveis, que tenham diversos imóveis. E por quê? Porque quando um fundo ele tem diversos imóveis, ele tem diversos inquilinos. Então ele acaba diminuindo o seu risco. Quando um fundo imobiliário está muito concentrado, tem poucos imóveis, o seu risco é maior. Por quê? Porque quando ele tem um inquilino ou poucos inquilinos, ele fica na mão desses inquilinos. Então, se um deles acaba saindo, ele acaba prejudicando muito o fundo. Então, quando tem muitos imóveis, acaba aumentando essa gama aí de inquilinos que trazem mais segurança para esse fundo. Além disso, esse fundo tem que ser multirregião, tem que ser multilocal. Por quê? Porque ele tem que estar com seus imóveis em diversos locais diferentes. Assim, ele não fica dependendo de uma região. Se tiver um problema naquela região, problema de impostos, algum problema que venha acontecer ali, ele não fica dependente só de uma região. Ele pode aí ter seus resultados de outras regiões, tudo bem? Um terceiro ponto é analisar o histórico comprovado de pagamentos dos rendimentos. Será que aquele fundo ele acaba falhando no pagamento de dividendos, de rendimentos? Então a gente tem que analisar esse yield constante, que é o pagamento, e assim a gente fica mais seguro de ter aquele fundo imobiliário em carteira. Um quarto ponto é analisar quem são os inquilinos desse fundo imobiliário. Quem ele tem como, quais são as empresas que estão ali, que pagam os aluguéis? Será que essa empresa ela consegue se manter ao longo do tempo? Será que é uma empresa que ela tem a sua saúde financeira boa? Será que ela é capaz de se manter ao longo do tempo? Então, quando você olhar o relatório, procure verificar quais são as empresas que você tem como cliente, que você tem como inquilino daquele fundo. Então, é aquilo que vai determinar. Então, é muito melhor a gente ter uma Ambev como cliente do que uma empresa qualquer, uma empresa X. Tá? É muito melhor porque a Ambev ela vai se manter ao longo do tempo, ela tem caixa, ela tem saúde financeira para manter aqueles contratos por períodos grandes, e assim traz uma garantia, uma tranquilidade para o nosso investimento, tudo bem? Então procure saber. Então tem uma coluna lá no Excel que eu coloquei quais são os clientes de cada fundo, e assim a gente pode determinar qual é o fundo melhor para nós aportarmos, tá? E um quinto e último ponto que também é crucial para determinar o sucesso ou não do fundo é a questão da duração do contrato. Então, todos esses clientes, todos esses inquilinos do fundo, ele tem contrato firmado. E esse contrato, ele dura um certo período. Então, busque os fundos que ele tenha contratos longos, contratos de 5, 10, 15 anos. Por quê? Esses são os chamados contratos atípicos. Então, quando você vê lá no relatório, tantos por cento lá de contratos atípicos, quer dizer o quê? Quer dizer que esse fundo ele tem contratos longos, que traz segurança para
né, para o longo prazo, para aquele fundo e os contratos maiores. Então, olhem sempre o prazo de duração. Se você vê um fundo que ele tem contratos só de 1, 2 anos, então é um pouco arriscado, porque a gente não sabe na renovação desses contratos o que vai ocorrer e pode trazer oscilação aí para o preço das nossas cotas e também diminuir os rendimentos que a gente vai receber mensalmente desse fundo. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses foram os 5 pontos que eu gosto de analisar. Vamos agora para a planilha que eu fiz lá dos fundos. Então aqui todas essas informações que eu falei, a gestora do fundo, o tipo, né, se ele é de tijolo, logística, dividend yield, tá? Então aqui estão todas as informações que nós temos, tá? Os clientes, o tipo de contrato, vencimento, qual que é a vacância, o que é a vacância do fundo? A vacância é quanto que daquele imóvel que ele está sem o inquilino, que ele está vazio. Então aquele lá traz um prejuízo. Quanto maior a vacância, maior o prejuízo para aquele fundo. Então, menor a vacância é o que a gente está buscando aqui para colocar em carteira. Então, esses foram os fundos e foi o que eu analisei. E eu cheguei nos 3 fundos, os 3 melhores fundos do setor de logística, que a gente vai falar agora, tá? Então, o terceiro fundo, né, em ordem aí de preferência, o terceiro é o HGLG 11. É um fundo aí administrado pela Credit Suisse, é uma gestora conhecida que tem outros fundos também que ela administra. Ela é um fundo tijolo que tem imóveis físicos, tá? Taxa de administração de 0,6% ao ano, tá? E quais são? Quantos imóveis tem o HGLG? Ele tem 11 imóveis distribuídos aí em vários estados, tá? Então, esse tem bastante imóveis, então traz mais segurança para a gente estar investindo nesse fundo. Quais são os clientes? Volkswagen, Lojas Americanas, FedEx, Gerdau. Então são empresas grandes, traz segurança para o nosso investimento, tá? E o vencimento desses contratos, então a maioria aí, 86% acima de 3 anos, tá? E 44% desses contratos são atípicos, são aqueles contratos de 10, 15 anos, tá? Então esse é o HGLG. O segundo fundo que ficou em ordem de classificação como o melhor fundo para se investir no setor de logística é o XPLG 11, um fundo administrado pela XP, tijolo, é um fundo de tijolo, logística, que tem imóveis físicos, tá? A sua taxa de administração anual é de 0,75 a 0,95, tá? Ele tem 11 imóveis mais 2 terrenos em 5 estados diferentes. Quais são os clientes? Quem são os clientes aí do XPLG? Ele tem a Via Varejo, Leroy, Renner, Panasonic, Unilever, Mercados Dias. Então esses são os clientes, né? São clientes, empresas grandes que trazem um pouco de tranquilidade para a gente. E 78% dos contratos do XPLG é acima de 3 anos, né? São contratos aí que vão vencer depois de 2023 e 66% deles são atípicos, tá? Então é um fundo grande, né? Com bastante imóvel, contratos aí de períodos longos, então bacana, tá? Pessoal, percebam que eu não analiso só para colocar em carteira se um fundo está pagando yield de 8%, 9%, não. Eu estou colocando um fundo aqui para carregar ele por um período grande, tá? Tudo bem? E se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Toda semana falamos sobre investimento, tá? Então dá um apoio aqui pro canal aqui pra gente trazer sempre esses conteúdos e estar comentando aqui sobre investimento. Qual que é o primeiro fundo, aquele melhor fundo para se investir ao meu ver, tá? Em relação ao setor logístico. Para mim, o VILG 11, um fundo administrado, ele tem a gestora R$20, tá? É um fundo aí do tipo tijolo no setor logístico, tem imóvel físico. A taxa de administração dele, conforme o seu relatório, é de 0,95% ao ano, tá? Então é um fundo aí que ele tem 790 milhões administrado em imóveis, tá? Tudo bem? Quem são os clientes desse fundo? É a Ambev, Netshoes, Petlove. Então são diversos clientes aí que ele tem,
e dentre esses os mais importantes, né? Então ele tem aí 8 imóveis em 4 estados, também está diversificado, é multi-inquilino e multilocal, então ele está em diversos estados e tem vários imóveis. E os seus contratos, a maioria deles aí acima de 3 anos e 57% deles são atípicos, são aqueles contratos que vencem acima aí de 5, 10 anos e traz um pouco mais de tranquilidade. Pessoal, eu tentei trazer aqui no vídeo quais são os aspectos importantes para a gente estar analisando para incluir um fundo. Eu não fiquei analisando aqui o yield, quanto que paga o fundo, não. Eu fiz uma análise para longo prazo. Com certeza, a boa administração desse fundo, ele sendo multi-inquilino, multi-imóveis, contratos mais maduros, que vão durar mais, vai trazer mais segurança. Então são uma carteira mais segura, que assim pode ser que também bem administrado aumente esses rendimentos, esses pagamentos ao longo do tempo, e que também o valor das suas cotas cresçam e possam aí crescer o nosso patrimônio também. Lembrando que não foi uma recomendação de compra ou venda, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar seu like, tudo bem? Vamos lá, eu vou ficando por aqui, né? Até uma próxima, valeu!